Estamos iniciando mais um programa Movimento Empresarial pela Rede Sul de TV, sempre na parceria com ela, Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bem, Ana Paula? Olá, Rogério. Olá a todos. Tudo bem, sim? Tudo jóia. O programa de hoje vai ter como convidado Gil de Kurtz, que é uma figura proeminente no campo da publicidade, da gestão de imagem e da gestão de crise no Rio Grande do Sul e no Brasil. Também vai estar conosco o administrador Antônio Termes, que foi entrevistado pela Ana Paula lá em Horizontina, onde também foi entrevistado o administrador Madison Jesse. Eles vão contar um pouco a respeito de um importante evento que aconteceu no campo da inovação na área do ensino. Você sabe, as dicas de gestão empresarial são com a Vera Brock. As dicas jurídicas são com o advogado Felipe Almeida. As dicas de saúde bucal com a cirurgiã dentista Aline Martins. O programa Movimento Empresarial tem o apoio da Sistec, Contabilidade Digital. As nossas entrevistas estão sendo gravadas aqui, no ambiente da Macro Office, o seu local para eventos. Essas imagens estão sendo tomadas pela fotógrafa de eventos e de posicionamento de marca, ela mesma, a Priscila Oliveira. Tudo isso você vai ver no programa Movimento Empresarial, que está começando a partir de agora. E aqui no programa Movimento Empresarial, nós temos a satisfação de receber aqui para bater um papo com a gente o Gil de Kurtz. Gil de Kurtz, que é uma pessoa muito conhecida em todo o estado, em todo o país, mas que eu conheci, olha gente, lá na década de 90, quando ele ainda era presidente da Associação de Jovens Empresários. Acho que 94, 93, por aí. Gil de Kurtz, seja muito bem-vindo aqui ao programa Movimento Empresarial. Rogério, antes de mais nada, quero te agradecer pela oportunidade de participar nesse programa que tem uma relevância, né, que você lidera e tem uma relevância significativa no movimento e no desenvolvimento e qualificação dos jovens empreendedores, né? E, então, eu fico honrado por estar participando aqui, né? E tu já entregou a minha idade, né, dos nossos bons tempos lá, né? Tu ainda era, né, fazia jus ao nome, ao título de jovem empreendedor, né? Eu era mais para veterano. Então, muito obrigado mais uma vez e fico à tua disposição para tentar, né, responder todos os teus questionamentos, eventuais provocações ou reflexões. A primeira questão que eu quero pedir para tu contar é um pouco da tua trajetória, né, Gil? Porque tu tens uma história como empreendedor, como dirigente empresarial, tu és uma figura dentro desse universo de gestão de imagem, de publicidade. Conta para nós um pouco disso. Tá certo. Bom, assim, eu comecei, eu sempre desde pré-adolescência, eu tive sempre aquela coisa de eu preciso, né, ter uma atividade. Então, assim, para teres uma ideia, né, independente de não ser uma necessidade, eu comecei a trabalhar como office boy aos 14 anos, tá? Meio turno. Eu estudava de manhã num colégio que existe até hoje aqui, que é o Ildefonso Gomes, tá? Que é uma escola, né, que eu chamo de primeiro grau, hoje eu nem sei, eu chamo ensino fundamental, não sei qual é o título que tem. E eu sempre dizia para o meu pai e para a minha mãe, eu quero uma ocupação, eu quero ter o meu próprio recurso, meu dinheiro, com 14 anos. E aí apareceu, né, num escritório de contabilidade, na época era uma grande referência aqui, o Arno Welch. E aí eu comecei aquele trabalho, sempre tive até a influência dos meus familiares por parte de pai, né?
muita ligação com o jornalismo, né? Meu pai era jornalista, meu tio foi um dos jornalistas mais importantes, foi o jornalista que fez a transmissão, né, daquele evento, o primeiro evento que o Brizola fez ali no Palácio Piratini, né? Então, sempre tive, né, Na época da legalidade? É exatamente isso, nada como ser um cara atualizado do ponto de vista de história como você é, né, Rogério? Então, eu sempre tive essa paixão pelo jornalismo. Na época, para você exercer a atividade jornalística, você tinha que já ter formação para poder ter registro, né? Aí eu fui para a área de rádio. Aí fui ser, né, locutor, né? Hoje eu só sou louco. Tá? Naquela época eu fui locutor, tá? Enfim, aí nesse momento, na minha volta, é que eu comecei a me envolver, no bom sentido, né? Na minha primeira agência era colada ali a sede da Federação, da Associação Comercial, e como todos vocês, né, que acompanham o movimento, você sabe tão bem ou melhor do que eu, né? O movimento de jovens empresários nasceu dentro da Associação Comercial de Porto Alegre, né? Todo esse movimento, né? E eu comecei a frequentar, né, a participar, era do lado do meu escritório, comecei a me interessar, conheci pessoas que já estavam envolvidas com esse movimento, um deles, o Mário Engler, né? A própria hoje atual presidente, a Suzana Velhinho, também já estava, né, envolvida, e aí comecei a participar e se me perdoares a expressão, talvez não seja justa, né, a me apaixonar pela bandeira do empreender, né? Aí, graças à própria representatividade, que hoje é muito maior, né, que a AGPOA tem, e que os movimentos, né, você lidera, também tem, mas na época a AGPOA conquistou um assento no Conselho do SEBRAE. Muitas lideranças empresariais, muitas não, poucas, se forem muitas, não tinham permitido, né? E a gente foi para o Conselho do SEBRAE, lá foi um outro aprendizado, nós tínhamos reuniões mensais, né? E daí eu acabei avançando, né? E criei a minha primeira empresa na área de propaganda, tá? Junto com mais 2 sócios, tá? O Henrique e o Cado. E aí depois fui indo e aí acabamos fechando um ciclo, criei uma outra agência, que até hoje é a única, ela já fechou, mas é a única agência abaixo de São Paulo que conquistou um Leão de Ouro em Cannes. Olha só. Né? E continuando também todo o movimento, né? Depois que encerrou meu ciclo nos Jovens Empresários, até em função, né, da consciência de dar espaço para os mais jovens, né? Eu já estava no IEE, né, Instituto de Estudos Empresariais, levado pelo querido amigo com uma cabeça brilhante, que é o André Burger. Né, tá? Depois fui também para o Instituto de Liberdade, e aí depois eu fui para a DVB, comecei, né, toda aquela militância que eu fazia nos Jovens Empresários, eu comecei a fazer na DVB, aí comecei participando da diretoria, a convite do Peter Wilmans, tá? Depois eu virei vice-presidente de marketing e tive a honra, né, de ser eleito pelo conselho em 1999 para a presidência da DVB, que eu tive a felicidade de passar, né, o ano de 2000 e 2001 com mais um ciclo, né, mais um biênio de muito aprendizado, né, e tento aos poucos, né, e eu, se permitires, claro, presidente Rogério, né, eu faço uma analogia, né, com um termo que eu aprendi, porque eu também já fui de esquerda, né? Estudei no Julinho, tá? Mas como eu sempre brinco com meus amigos, que eu tenho vários amigos ligados, né, a uma mentalidade mais socialista, não que o socialismo esteja errado, mas da forma como ele é levado no mundo, né, precisa evoluir, né? Eu digo, tudo na vida a gente tem um momento certo, né? Então eu brinco. Então, eu estudei no Júlio de Castilhos, né? É um colégio estadual que na época era um berço de todos, né? O Brizola passou lá, só para teres uma ideia, como sabe. Então, esse processo de transformar, né? Eu tenho uma frase que eu também uso muito, né? Empreender é transformar. Né? Empreender não lucro é importante, claro. Né? Isso vale para a nossa vida pessoal. Se você gasta mais do que você ganha,
vai dar tilt, né? Vai dar problema. Então, essa é a nossa visão e a gente continua aí aproveitando oportunidades como essa que você está dando para a gente disseminar, no bom sentido, a ideia de que empreender é transformar. Agora, Gil, não basta fazer as coisas escondido, né? Eu posso ser extremamente competente em desenvolver o meu produto, o meu serviço. Se as pessoas não perceberem isso, de pouco resultado vai gerar isso, né? Então, esse é um dos aspectos onde a publicidade, a demonstração da imagem de um produto, de um serviço, de um profissional é fundamental, né? Com certeza. Tu tocaste no ponto, assim, nos pilares, né, da construção de uma marca, né? Seja através da sua imagem, seja através da qualidade dos seus produtos, porque a imagem é o somatório de, como tu sabes melhor do que eu, é o somatório, né, de vários pilares, tá? E nesse sentido, tá, hoje, tá, com esse universo que nós temos de ferramentas de mídia, desde as mídias convencionais até as mídias mais contemporâneas, mais recentes, né, que tem a ver com o universo digital, quem tem na sua empresa, independente do seu porte pequeno, médio ou grande, né, quem tem a crença, né, de que usar a comunicação para fortalecimento da imagem da sua marca, né, vai construir. E aí, para não atrapalhar mais o tempo aí do teu maravilhoso programa, Rogério, construir uma marca, uma imagem, um produto, é um ato de fé. E ato de fé, não adianta você dizer, não, eu rezo, hipoteticamente, eu rezo uma vez por semana, e se você não pratica. Não, eu rezo todos os dias, mas não pratico. Então, você tem que ter convicções todos os dias, quando você acorda, quando você vai, né, dormir, né, que fazer uma marca, construir uma imagem é um ato de fé. É 24 horas por dia, pregando e praticando uma evolução. E o primeiro a acreditar na minha marca tem que ser eu. Com certeza. Eu vou demonstrar para os outros algo que eu não estou convencido. Corretíssimo, né? E aí, isso que tu falou é fundamental. Se a gente, como empreendedor, não estiver convencido disso e não estiver praticando aquilo que a gente acredita, nós não vamos conseguir cooptar, no bom sentido, né, adeptos dessa bandeira, que é a atração de uma marca. Eu vejo aqui no Rio Grande do Sul, Rogério, assim, eu tive a felicidade de trabalhar para algumas delas, aprendi essa que eu vou citar, tá? Que eu considero que profissionalmente eu aprendi com todas as empresas que eu tive a felicidade de prestar serviço, tá? Mas assim, tem uma que transformou a minha trajetória profissional, chama-se Grendene. Eu trabalhei para a Grendene durante mais de uma década, tá? Comecei numa brecha que foi aberta lá graças ao meu amigo, grande empreendedor, né, dono do jornal O Farroupilha, de Farroupilha, que eu conheci ele em função das circunstâncias, inclusive em função de um evento de jovens empresários, que eu acabei conhecendo ele, tá? E ele me abriu uma porta lá na Grendene, tinha uma oportunidade para fazer coisas pequenas, e sempre trabalhar. Ele sempre trabalhou com grandes agências, já naquela época, né? BPZ, W Brasil, depois quando o Washington saiu da BPZ, tá? Mas tinha aquelas coisas, demandas pequenas que eles precisavam de alguém aqui. E nós somos, tivemos a felicidade de ser escolhido para fazer essas tarefas. O que eram essas tarefas? Era um display para ponto de venda, uma embalagem para produto. Eis que um dia eu estou lá na reunião, né, com dois caras brilhantes, tá? O diretor de marketing de então, Márcio Dalbon, e o cara de design. Esse cara é brilhante, tá? Um dos melhores caras de design do mundo que eu conheço, chama-se Edson Matsu, tá? Grande referência, tá? E eu estou numa reunião com ele discutindo, daí o Márcio Dalbon disse, olha, vai ter uma grande feira internacional, né, em Atlanta. Estou te falando, final dos anos 80, início dos anos 90, Rogério. E aí ele me disse, e nós gostaríamos que você fosse visitar essa feira. Olha aí eu, né, aqui muito timidamente, né,
pensei, eu vou abrir meu coração para ti. Eu disse, Márcio, eu não tenho como ir a Atlanta. Tu imagina quanto é que era uma passagem para Atlanta há 30 anos atrás. Eu não tenho condições de arcar com isso. Não que o trabalho de vocês não é importante, mas seria uma oportunidade maravilhosa. Ele olha para mim, ato contínuo, me diz o seguinte: quem diz que tu vai pagar as tuas despesas, irás pagar as tuas despesas nessa viagem? A Grendene vai te pagar a passagem, a estadia, o teu ingresso na feira de Atlanta, né, chamada Tennis Show, que foi a grande feira que revolucionou o mercado de tênis no mundo. Então, aquilo transformou minha vida profissionalmente. Um divisor de águas. Um divisor de águas, Rogério. Porque daí eu nada contra que meus amigos ligados mais à cultura gaúcha não me levem a mal. Mas daí eu tirei a minha farda, né, de Gaudério, e eu quero ser cidadão do mundo. Rompeu a bolha. Rompi a bolha, exatamente. Então foi uma oportunidade muito boa. Mas Gil, falando de oportunidades, tem uma outra área que tu trabalhas bastante, que é a gestão de crises. Sim. Crises de imagem, né? E uma das coisas que o ser humano consegue fazer muito bem o tempo todo é gerar crises, né? A gente não precisa se esforçar porque as crises aparecem. Como é que é esse teu trabalho? Tu tocaste numa coisa, isso vale para a pessoa física e vale para a pessoa jurídica, né? Daqui a pouco, num papo ali, numa roda de amigo, quando tu vê, tu tá numa crise, crise de relacionamento, porque um não concorda com a ideia do outro e assim por diante, né? Esse trabalho, nós fomos pioneiros no Brasil, nós somos até hoje a única empresa que atua abaixo de São Paulo com essa expertise, né? Então, assim, gestão de imagem, tem a marca, tem planejamento de marketing, tem plano de negócio, tem planejamento estratégico, mas tem que ter um trabalho feito normalmente pela área de marketing, ou de relações institucionais das empresas, que é a gestão da imagem e gestão de crise. E você que eu digo, né, uma empresa, ela só vai ser testada se os seus pilares são consistentes, né, se ela passar por uma crise. Eu tive, né, a oportunidade, né, de trabalhar para a maior banca de advocacia, né, do mundo nessa área, que é a Motley Rice. A Motley Rice, em 93, quando eu trabalhei para eles aqui no Brasil, em função do quê? Foi em 93, né? Foi na época do acidente da terra do voo 3054, que aqui no Rio Grande do Sul, como 90% dos passageiros daquele voo eram gaúchos e 80% eram porto-alegrenses, criou-se um movimento, né, de familiares das vítimas para acionar companhia aérea, companhia seguradora, e por indicação de alguém do grupo, né, surgiu a Motley Rice, que é essa maior banca de advocacia na área de litigância no mundo, ainda até hoje. Na época, só com o trabalho dela, já faturava $500 milhões por ano. Estamos falando de 30 anos. Muito baixo, né? Baixinho, é troco isso aí. Então, eu acabei, né, criando essa experiência, né, e hoje, né, e aí tive também a felicidade de trabalhar para o Sinduscom na implantação do Plano Diretor de Porto Alegre, que foi toda essa transformação que houve, porque até a época da mudança do Plano Diretor, que foi de 94 a 95, os prédios, o limite construtivo eram 9 metros de altura. Não existia Bela Vista em Porto Alegre, não existia Boa Vista em Porto Alegre, porque tinha aquele preconceito que prédio alto, claro que tinham algumas variáveis que acabavam impedindo, como a infraestrutura, né, de água, de esgoto, mobilidade urbana, mas tudo isso foi isso. Então eu trabalhei para o Sinduscom, trabalhei para a CREF, né, que era um dos líderes nacionais, era um dos meus gurus, o Renato Malcom. Por quê? Porque aqui no Rio Grande do Sul se estabeleceu a indústria das revisionais. Então, bancas de advocacia botavam anúncio, na época era anúncio mesmo, que era em jornal e rádio, dizendo: se você tem um financiamento de carro via a creche eletroconsumidor, nos procure, que você vai receber tudo de volta e não vai pagar nada. Então, esses são alguns cases, né? Eu tenho vários outros que por força do regime de confidencialidade eu não posso relatar. Esses que eu relatei são todos públicos, né? Eu até, no início do ano que vem, vou publicar um livro sobre, né, cases
gestão de imagem. Aí tu volta aqui para contar a história. Não, eu te digo o seguinte, eu volto aqui, será um orgulho, mas eu venho aqui primeiro, antes de ir para outro lugar, eu venho aqui pelo apoio que você está nos dando, sempre nos deu, né? E aí te conto, trago um exemplar também. Eu acho que até março do ano que vem, acho não, vai depender só de alguns movimentos que eu estou fazendo, né? Porque você tem que viabilizar, né? Você não pode depender de venda do livro então, mas assim, vou lançar um livro especificamente sobre isso, né? Como uma contribuição para as organizações, né, olharem atentamente sobre esse tema, gestão de imagem e governança. Gil, a gente está chegando ao final aí do nosso tempo. Eu quero te pedir para tu deixar uma rápida mensagem para as pessoas que estão nos assistindo aí pela Rede Sul de TV. Antes de deixar a mensagem, eu renovo aqui, Rogério, meu agradecimento, né, por permitir a oportunidade de participar desse relevante programa que você lidera aqui. E muito obrigado mesmo, né? Como publicitário, eu sou um usuário de trocadilhos ou de frases tradicionais, né? E o que eu estou te dizendo, a frase que combina com isso é: quem fala com o coração não merece censura. Olha aí. Então, a minha mensagem final, que é só uma mensagem, tá? Para que todos aqueles cidadãos e cidadãs que têm, né, o sonho de empreender, transformem o sonho em realidade. Tá? Agora, não ache que é surfar numa onda fácil. Não, é muito complexo. Dedicação, conhecimento, né? Empreender. Nada contra os surfistas, eu também tenho várias amigas e amigas que praticam esporte, mas empreender é diferente de mergulhar. E para você ser um empreendedor de sucesso, você tem que ser um mergulhador. Olá, eu sou a Vera Lúcia Brock Brasil, eu sou CEO da Brock Delphi Educação. Sou economista com doutorado em Ilhas Baleares, na Espanha, com pós-doutorado em educação na Florida Christian University, nos Estados Unidos. Nas dicas de gestão de hoje, no movimento empresarial, vamos trazer uma abordagem extremamente importante sobre a motivação dos colaboradores. Para você, empresário, empresária, empreendedor, empreendedora, líderes e gestores, gestoras, vai uma dica extremamente importante, porque as empresas devem manter seus colaboradores motivados. Uma empresa não só vive pelo movimento do seu NPJ, mas sim pelo CPF dos colaboradores que fazem a sua gestão. Há uma estatística que demonstra que um grande percentual das empresas brasileiras fecham as suas portas com menos de 5 anos de atividade. Por que ocorre isto? Em primeiro lugar, a falta de liderança, a desmotivação dos colaboradores e a gestão financeira, um tripé que deve ser observado por senhores gestores. Contudo, se eu não motivar o meu colaborador, o que vai acontecer? Você já se questionou por que eles estão desmotivados? O que acontece na empresa? Suponha que você faça um programa de motivação, um programa de estímulo, de bem-estar. A sua empresa é movida pelo entusiasmo e pela parceria com os seus colaboradores. Sem eles, você não vai conseguir fazer uma empresa exitosa. O êxito da sua organização depende dos seus colaboradores. Pense nisto. Observem
e vem comigo para a próxima terça-feira nas dicas de gestão no Movimento Empresarial. Até lá! Em Porto Alegre, a MacroOffice é a solução completa em espaços multiuso para eventos corporativos, locação de escritórios, self-storage e endereço fiscal. Com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado, criança cantando esse refrão. Água Loucos é pura diversão. Faça chuva ou faça... A gente vive as praças de Porto Alegre. A gente vive de um lado para o outro da cidade. A gente vive a orla. A gente vive uma cidade mais iluminada. A gente vive a nossa arte. A Prefeitura de Porto Alegre trabalha todos os dias para entregar a cidade que os porto-alegrenses merecem. E você também pode fazer a sua parte, não jogando sujeira no chão, separando o seu lixo e respeitando aquilo que é de todos, inclusive seu. Vamos cuidar e fazer de Porto Alegre uma cidade ainda melhor de se viver. E se a gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. Estamos iniciando mais este bloco do Movimento Empresarial e neste momento nós estamos aqui em Horizontina, no interior do Rio Grande do Sul, exatamente na FAOR. Mas o nosso convidado especial de agora é o Antônio Ternes, o administrador Antônio Ternes, que é diretor da FEMA de Santa Rosa. Antônio, seja muito bem-vindo ao Movimento Empresarial. Você que já fez parte, já foi entrevistado aqui nesse programa. Uma saudação estar de volta e poder contribuir com o movimento empresarial e trazer aqui informações sobre este evento que está acontecendo aqui em Horizontina. Nós estamos aqui participando do 23º Simpósio Ibero-Americano, realizado pela FAOR, no entanto, com participações de várias instituições, inclusive o CRA-RS. E, Antônio, qual é a importância para a região de um evento que movimenta tanto, inclusive com vários convidados de outros países? O evento ele é antigo, ele nasceu na sua primeira edição na Argentina, é um evento itinerante e por vezes acontece no Paraguai e tem por objetivo principal a integração
de professores, alunos e empresas. E essa integração ela se dá em torno de gerar e socializar conhecimentos, que são variáveis básicas para o progresso das comunidades. Então entendemos, e eu como integrante da Rede CIDIR, como fundador, um dos fundadores da Rede CIDIR, lá na essência já se acreditava que a integração entre as pessoas, a integração entre os professores, a integração entre os alunos poderia gerar novos conhecimentos e novas oportunidades de negócio e, por fim, a melhoria na qualidade de vida de toda a região, não somente de um país, mas dos 3 países envolvidos, que são muito próximos, têm origens muito próximas, têm cultura muito parecida, então isso vem se intensificando. E o evento máximo é justamente o Simpósio Ibero-Americano, que traz essa oportunidade de pessoas se conhecerem, de trabalhos conjuntos serem realizados e de novas oportunidades poderem ser alcançadas. Antônio, você falou para a gente sobre a Rede CIDIR, você que foi um dos fundadores dessa instituição. Explica para a gente o que é a Rede CIDIR, qual o objetivo e quais são os países que integram essa instituição. Isso, a Rede CIDIR ela é a rede de integração interuniversitária e ela é formada por instituições de 3 países, do Brasil, da Argentina e do Paraguai. Como eu disse antes, o objetivo principal é a integração dos professores, que são a equipe pensante nas instituições, dos alunos nessa jornada toda aí de mais de 11 anos de Rede CIDIR. Pela aproximação nos eventos, já tivemos casamentos acontecendo, pelo conhecimento aí entre alunos das instituições e muitas oportunidades de negócio. Essa rede agora evoluiu e a partir dela foi criada a Rede Internacional de Inovação e Empreendedorismo, que visa integrar principalmente as incubadoras acadêmicas desses 3 países. Hoje essa rede conta com mais de 20 instituições universitárias, né, e outras aos poucos são integradas, acabam conhecendo o trabalho e o resultado, e agora, nesse momento, a rede está se integrando a outras redes internacionais de universidades da Europa, por exemplo. Então, é uma rede jovem, mas que já com uma trajetória exitosa ao longo dos anos de integração e cumprindo seu objetivo principal. Quem pode fazer parte dessa rede? Essa rede inicialmente foi criada por instituições de caráter comunitário aqui no Brasil, mas já podem ser integradas não mais como, claro, não como, tem uma categoria, tem uma classificação de membros, são membros fundadores, membros convidados e membros plenos. Então a instituição, quando ela é convidada, ela passa por um período de adaptação, enfim, de participação nos eventos, nas reuniões, e depois desse período, segundo o estatuto da rede, essa instituição passa a ser membro pleno com todos os direitos que as fundadoras, inclusive, possuem. Perfeito. E qual a mensagem que você poderia deixar para as pessoas de incentivo para que elas participem de eventos como esse, principalmente dentro das universidades, dentro das instituições de ensino? Olha, o nosso objetivo como instituição de ensino, o nome já diz, é ensino, é levar, é ensinar, é gerar aprendizagem. E quanto maiores forem as fontes, ou maior a quantidade de fontes e diversas forem essas fontes, e eu falo no sentido de pessoas vindo de locais diferentes, e neste evento nós temos essa presença importante de pessoas da região metropolitana, dessa integração do Simpósio Ibero-Americano com a Câmara de Relações Internacionais do CRA, algo que nunca aconteceu, é a primeira edição. Então temos a presença de colegas, professores de instituições de boa parte do estado, estão representados aqui, né? E isso é sem dúvida
uma variável que fortalece este evento e certamente será considerada nos próximos eventos que ocorrerão agora fora do país. O próximo evento, ele ocorrerá no Paraguai e nós esperamos isso daqui a 2 anos e esperamos que esses colegas, professores, administradores, eles também possam ter essa experiência de conhecer o evento lá no Paraguai e depois lá na Argentina, enfim, para que, enfim, possamos construir essa nova realidade aí que é interminável, né? Sempre desejamos que ela seja melhor. Antônio, muita gratidão por mais essa participação e agregando sempre muito conhecimento para a gente aqui no Movimento. Espero tê-lo aqui muitas outras vezes. Dessa vez tivemos a oportunidade de falar presencialmente, pessoalmente, e estamos sempre à disposição. O nosso canal está sempre aberto, o nosso programa está sempre disponível para poder trazer mais informações, conhecimentos e contribuir com toda essa rede. Muita gratidão. Obrigado. Estamos aqui agora, neste bloco do Movimento Empresarial, com esse convidado especial, o administrador Nedson Jesse. Ele, que é coordenador do Núcleo de Inovação e Tecnologias Educacionais da FEMA. Nedson, seja muito bem-vindo ao Movimento Empresarial. Muito obrigado, é um prazer muito grande participar do Movimento Empresarial. Nedson, você vai ser hoje um dos painelistas dentro do 3º Simpósio Internacional de Inovação na Educação, que está acontecendo aqui na FAOR, em Horizontina, dentro do 23º Simpósio Ibero-Americano. Qual a importância que você percebe, primeiro, de ter esse tipo de eventos nessa grandiosidade para o município e também para os alunos que estão tendo a oportunidade de ter contato com pessoas de fora, e sobre a tua palestra, que eu quero saber muito, falar sobre o seu painel tão importante e tão agregador. Muito bem, então, eu já falo há um bom tempo, né, e entendo que não existe inovação sem educação, e a educação precisa de inovação. Uma está para a outra. Então, a importância desse evento são as conexões criadas aqui, né, teremos pessoas de toda a região, de outros lugares do país, inclusive, fora do país, e isso gera uma sinergia e com um foco também direcionado para a educação, até porque esse evento está acontecendo numa instituição de educação e é promovido por instituições de educação. Então, entendo ser muito importante isso. E a ideia do painel, já aproveitando o ensejo, é trazer uma perspectiva de práticas pedagógicas inovadoras. O mundo está mudando, as coisas estão mudando. Eu gosto muito da frase que o Einstein fala sobre insanidade, né? Que insanidade é querer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Então a ideia hoje é trazer algumas práticas, como o mundo está se preparando, como que o mundo enxerga, né, as inovações focadas para a educação. Essa é a proposta um pouquinho hoje. Outros colegas também trabalharão a temática educação, tecnologia e os desafios do século XXI. Olha só, que maravilha. E aí eu vou te perguntar, esses desafios, já que você trouxe o tema da palestra, quais são os maiores desafios que você percebe? É claro que a gente sabe que existem muitos desafios, mas quais os desafios mais relevantes que você percebe nas instituições de ensino, principalmente que são seguidamente procurados para solucionar algum tipo de dor ou sanar alguma necessidade? Bom, vamos lá, simples, resumindo. A nível global, hoje a gente vê uma evolução rapidíssima da tecnologia. E o que a gente percebe hoje? A gente percebe ainda que a maioria das instituições estão focadas nos conteúdos. E a tendência global é que nós passamos a ser... ao invés de nós termos centro de treinamento de profissionais, nós teremos que ser centro potencializadores de competências e habilidades. Nós temos que trabalhar e potencializar as habilidades e competências dos profissionais, e não treinar os profissionais. Então esse é o desafio. Outro desafio muito que vem forte aqui nós temos poucos profissionais que desejam seguir a carreira de professor. Então nós estamos tendo dificuldade de encontrar novos professores. E também professores que atendam essa nova expectativa do século XXI, conectado com inteligência artificial, novos
modelos de negócios. Então, a gente tem que estar constantemente acompanhando essas evoluções. E é um desafio muito grande as instituições que, por muito tempo, construíram suas estruturas ainda no modelo educacional do século XVIII, considerado escola moderna. Sim, e o que você pode trazer aqui para contribuir com as instituições de ensino, com os professores, coordenadores, de ideias, sugestões rápidas que eles já podem utilizar para, no mínimo, uma mudança de mindset para contribuir com esse desenvolvimento, esse aprimoramento dos alunos? Bom, hoje eu vou trazer algumas e vou demonstrar na palestra, mas uma delas, da qual a gente já, inclusive, usa na Fundação Educacional Machado de Assis, colocamos em prática essa sugestão. Nós hoje trabalhamos com casos reais. As empresas vêm até a sala de aula, os estudantes terão que desenvolver e buscar soluções para as demandas e problemas dessas empresas, e aí sim a gente conecta competências, habilidades, conteúdos, e nós preparamos os nossos estudantes. Eles se aproximam muito mais do mercado de trabalho. O mercado de trabalho pergunta para nós, mas a gente vê as instituições de educação um pouco distantes do que vocês aprendem lá, não é a mesma coisa que nós estamos aqui. Então, nós trabalhamos hoje muito, uma sugestão em cima de problemas reais, e a partir disso a gente usa vários modelos de metodologias. E as nossas avaliações necessariamente não são mais avaliações objetivas. E sim, se eu conseguir resolver ou parcialmente ou total a demanda dessa empresa, eu já tenho uma bagagem de conhecimento suficientemente para se aproximar do mercado de trabalho. E também nós temos a educação empreendedora. Não é só para as outras empresas, mas eu posso ter meu próprio negócio. E olha só que interessante. E para os alunos, como é essa adaptação a essa mudança? Eles estão se adaptando facilmente a toda essa nova tecnologia necessária dentro das instituições de ensino, ou eles têm algum tipo de resistência? Na verdade, eles preferem isso do que eles sentarem uma noite inteira a ouvir um professor falando. Eles querem mão na massa, mundo maker, entender como funciona, descobrir, buscar novas possibilidades. Então, eles têm um desejo por isso. Muitas vezes eles perguntam para os professores, quando que eu vou usar isso que nós estamos vendo nessa aula? Então, acho que é aí que está o grande desafio de que a gente dê significado para a nossa aprendizagem, e aquilo que eu estou aprendendo necessariamente vai me fazer ou vai me transformar ou vai transformar o meu entorno. Então, o foco é nisso, né? É mão na massa, é saber o que está fazendo, e os alunos têm paixão por isso. Olha só, que maravilha. Professor, eu vou te pedir para você deixar uma mensagem para incentivar, né, que as instituições de ensino busquem pensar um pouco fora da caixa, né? Um pouco não, muito fora da caixa, para fazer essas adaptações necessárias para que a gente possa estar cada vez mais próximo às instituições de ensino do mercado. Bom, eu vou usar uma frase de uma pesquisadora, da qual ela diz o seguinte, que as universidades devem ser mais laboratórios e menos auditórios. Becker, 2020. Professor, muita gratidão. Seja muito bem-vindo ao Movimento Empresarial. O espaço vai estar sempre aberto para te ouvir, para que você possa compartilhar cada vez mais conhecimento conosco e com os nossos colaboradores, com os nossos telespectadores. Muita gratidão. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com os espectadores. E você que está aí nos assistindo, saiba que ainda temos mais Movimento Empresarial. Fique conosco.
criança cantando esse refrão. Água loucos é pura diversão. Faça chuva ou faça. Olá, eu sou a doutora Aline Martins e Silva, cirurgia dentista, sou proprietária do Estúdio Facial Odonto, que fica localizado na rua Doutor Armando Barbedo, número 322, sala 406, no bairro Tristeza, Zona Sul de Porto Alegre. Hoje nós vamos conversar sobre a importância de se ter um sorriso alinhado. Num primeiro momento, a gente sempre relaciona sorriso alinhado com a estética do rosto. E isso é verdade, mas eu venho te trazer outras questões que são de extrema importância para a tua saúde. Tu sabia que o posicionamento dos teus dentes, ele vai facilitar ou vai dificultar a higienização dos teus dentes? Veja bem, pessoas que apresentam um sorriso desalinhado, elas vão ter mais dificuldade em passar o fio dental e fazer a correta escovação dos dentes. Então, elas vão estar mais suscetíveis a ter problemas na gengiva e problemas de cárie devido a essa dificuldade de escovação. Outra questão relacionada com o correto posicionamento dos dentes é a fala, é a pronúncia. É isso mesmo, dependendo da inclinação dos dentes, se os teus dentes eles não estão numa inclinação correta, tu vai ter uma certa dificuldade em pronunciar algumas palavras. Então, a fala também é influenciada pelo correto posicionamento dos dentes. Outra questão de extrema importância é a tua digestão. Para aí que eu vou te explicar. Como assim, doutora Aline? O que tem a ver? Olha só, o ideal é a gente ter o correto posicionamento dos dentes, o correto encaixe, porque assim tu vai ter uma correta mastigação. Tu vai conseguir triturar os alimentos de uma maneira correta. E o que vai acontecer? Esses alimentos já vão chegar triturados no estômago, o que vai facilitar a tua digestão. Então, é de extrema importância a gente ter o correto encaixe dos dentes para poder mastigar de uma maneira adequada. Além de tudo isso que eu já falei, a tua respiração também é influenciada pelo posicionamento dos dentes. Tu sabia que pessoas que apresentam um desalinhamento nos dentes, ela não consegue manter a boca fechada? É isso mesmo. E o que vai acontecer? Principalmente quando estiver dormindo, a pessoa ela vai ficar com a boca aberta, não vai conseguir manter os dentes posicionados. E a tendência é respirar pela boca, sendo que a respiração correta ela tem que ser feita pelo nariz. Então, vocês podem ver que existem inúmeros fatores que a posição dos teus dentes, elas influenciam na saúde como um todo. Como eu falei no início, a estética ela é importante sim, mas a gente sempre tem que ver a saúde como um todo, tá bom? Então, se tu olha no espelho e não está satisfeito com os teus dentes, a orientação que eu te dou é procurar um cirurgião dentista, sinalizar, Sinalizar que tu não está satisfeito com o posicionamento dos dentes e com certeza ele vai fazer o diagnóstico do teu sorriso e vai fazer o planejamento do teu sorriso. Existem vários tipos de tratamentos ortodônticos que são os aparelhos dentários. Existem os aparelhos fixos e os aparelhos removíveis. Os fixos são os que são colados nos teus dentes e os removíveis são o tipo de aparelho que tu pode remover o aparelho para fazer a tua alimentação e fazer a higienização e em seguida recolocar o aparelho. Mas tu deve estar dizendo, mas doutora, qual será que é, para o meu caso, qual o aparelho ideal para mim? Eu volto a afirmar, você precisa procurar um cirurgião dentista
para sinalizar essas questões e ele vai com certeza te orientar e vai planejar o teu tratamento e vai te dizer qual é o aparelho adequado para o teu caso, tá bom? Eu fico por aqui, até semana que vem para mais um Dicas de Saúde Bucal com a doutora Aline Martins e Silva para o Movimento Empresarial. Tchau, até semana que vem. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Dicas Jurídicas de hoje. Meu nome é Felipe Cunha de Almeida, sou advogado, professor e parecerista, e hoje eu vou trazer um tema para vocês que tem atormentado os devedores em ações judiciais. E por que atormentado, Felipe? Porque a gente sabe que sofrer uma ação judicial, tendo como uma cobrança o aluguel, uma dívida bancária, pensão alimentícia, uma reclamatória trabalhista, por exemplo, se formos empresários, já é um problema que nos tira o sono, correto? Mas tem um segundo problema que, de acordo com o CPC de 2015, o Código de Processo Civil, ele veio com uma inovação dando uma ferramenta, tecnicamente um poder ao juiz, que ele pode tomar medidas atípicas nas execuções envolvendo quantia certa. O que é uma execução envolvendo quantia certa, Felipe? Uma dívida de banco, uma dívida, como eu falei, de aluguel, de pensão alimentícia, que já transitou em julgado, via de regra, ou seja, que não cabe mais recurso e essa dívida se consolidou do processo, mas esse devedor continua inerte. E por que ele continua inerte? Ele continua não pagando. Por quê? Às vezes ele pode estar agindo de má fé, às vezes ele pode continuar com problemas financeiros, às vezes a pandemia nos mostrou que isso tem consequências aí até os dias de hoje, enfim, uma série de situações. Mas o que faz o credor? Ao tomar ciência que ele não cumpre com aquela decisão, que ele não paga o valor, ele pede ao juiz, e aí os amigos e as amigas acho que já devem ter ouvido falar, que o juiz apreenda ou suspenda a carteira nacional de habilitação dele, que apreenda ou suspenda o passaporte, o cartão de débito e crédito, e assim por diante. Então imaginem vocês, ao se deparar com uma decisão dessas, determinando que entreguem a CNH em juízo ou que ela esteja suspensa. Ou então o passaporte, não podem sair do país. Bom, e aí, Felipe, o que acontece? Isso me parece desarrazoado, me parece desproporcional. Será que a Constituição autoriza esse tipo de situação? Bem, a Constituição Federal, amigos e amigas, ela não tem uma regra específica autorizando ou desautorizando esse tipo de tomada pelo juiz. O Código de Processo Civil, por sua vez, como eu falei, expressamente também não diz para o juiz que Vossa Excelência pode determinar a apreensão da CNH, por exemplo. Não, mas ele tem uma regra lá, que é uma regra geral, que é uma porta para esse tipo de situação. E, recentemente, o STF, o Supremo Tribunal Federal, declarou constitucional essa medida. Mas é claro que ela é analisada ao caso concreto. O que diz o STF? Olha, ela não pode servir de punição, não pode servir de um abuso, correto? Ela não pode servir para prejudicar o executado, mesmo que ele não cumpra uma decisão. Imaginem vocês que o nosso devedor tem a carteira nacional de habilitação apreendida ou suspensa e é motorista de Uber. Se com a renda do Uber ele já tinha dificuldades de pagar, sendo impossibilitado de dirigir, pior ainda. Então nós temos que ficar atento a essas situações, correto? Não se entende como ferir um direito fundamental de ir e vir, a apreensão do CNH, mas com o passaporte aí se entende, porque aí eu não consigo sair e voltar do país. E a CNH, Felipe, por que não seria violação ao meu direito de ir e vir? Porque entende o STJ que nós temos outras maneiras de ir e vir que não seja dirigindo. Então fica a dica, cuidado aí, pessoal, com estas situações. Elas são válidas, certo? Mas é no caso concreto que o juiz vai definir se realmente apreender uma carteira vai fazer com que esse valor seja pago, com que apreender, né, um passaporte ele seja pago, tá bem? Muito obrigado aí pela atenção e retornamos no próximo Dicas Jurídicas. Um abraço a todos. Pois é, Rogério, nosso programa hoje estava incrível com os nossos convidados e nós tivemos aqui essa participação maravilhosa do Gil Decurtes, que traz sempre essa mentalidade, essas informações que contribuem, inclusive, para a gente pensar diferente. O Gil é uma das pessoas mais significativas dentro do mercado da publicidade aqui no Rio Grande do Sul. Ele lidou com grandes marcas, Ana Paula, e hoje ele
se preocupa muito em colaborar com as empresas na gestão de crises. Crises essas, como a gente falou na entrevista, que acontecem, às vezes não tem responsabilidade da empresa, a empresa não busca o problema, mas os problemas acontecem. Então, uma das dificuldades é saber como lidar com isso, como diminuir o risco de se ter algum problema maior, seja em redes sociais, seja dentro de um ambiente no mundo real, tudo isso é algo que é importante e o Gil Decurtz é uma das pessoas mais especializadas nesse contexto no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul nem se fala. Mas, Ana Paula, tu estiveste lá em Horizontina recentemente e conversaste com 2 administradores, né, o Antônio Ternes e o Nedson Jesse. Conta para nós um pouquinho desse bate-papo de vocês. Claro, primeiro eu vou explicar onde a gente estava e fazendo o quê, para a gente entrar no contexto do bate-papo que nós tivemos com o administrador Antônio e com o administrador Jesse. Primeiro a gente estava participando e do administrador Nedson. Fala de novo os 2. Primeiro eu vou explicar um pouco sobre onde nós estávamos e o que nós estávamos fazendo, para eu poder entrar no contexto das informações conversadas ali na entrevista com o administrador Antônio e com o administrador Nedson. Nós estávamos dentro da FAOR, que foi a instituição de ensino que recepcionou um mega evento chamado Simpósio Ibero-Americano, onde estavam presentes pessoas e participantes de 3 países, Brasil, Argentina e Paraguai. Dentro deste grandioso evento, nós realizamos o 3º Simpósio de Inovação na Educação pelo Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul. Quem organizou este evento lá dentro foram as câmaras especiais, a Câmara de Relações Internacionais, Câmara de Ensino e a de Tecnologia e Inovação. Então, neste contexto, nós fizemos a entrevista justamente com o administrador Antônio, que foi o mediador do painel, e o administrador Nedson, que foi um dos painelistas. A gente conversou bastante sobre a necessidade das instituições de ensino se reinventarem, utilizarem a inovação a favor do ensino, e também foram ensinadas muitas metodologias práticas que as instituições de ensino que já assistiram já poderiam até inovar na tua forma de ensinar, utilizando o que os painelistas trouxeram de informação. Nós tivemos painelistas dos Estados Unidos, nós tivemos painelista do Brasil, aqui do Rio Grande do Sul, que foi o administrador Nedson, nós tivemos painelista do Rio Grande do Norte e também veio do Paraguai um painelista conjuntamente com a sua comitiva e fez uma palestra em espanhol neste evento, Rogério. Fazer mais um convite para você. Você ainda não assistiu todas as edições do programa Movimento Empresarial? Vai lá agora, entra no YouTube. Lá você vai encontrar no canal Movimento Empresarial todas as entrevistas desde a época que ainda éramos apenas um canal no YouTube e éramos um movimento solidário empresarial. Vai lá, Movimento Empresarial, adiciona o canal, conhece um pouco mais e assiste todas as entrevistas do ano de 2021, 2022 e 2023, porque esse é o nosso 3º ano aqui na Rede Sul TV. Mas, Ana Paula, está acabando o programa de hoje, está na hora da gente se despedir dos nossos telespectadores, mas sempre lembrando, semana que vem, às 21h30 na terça-feira, temos um encontro marcado para falar de negócios, de empreendedorismo, de liderança, de inovação e de superação, aqui, eu e Ana Paula. Nos vemos terça-feira que vem. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.